Saudações a todos e a todas, muito bem-vindos a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel, do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estamos realizando a leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Estamos no primeiro tomo, A Ciência da Lógica, passando por uma discussão sobre a primeira parte, que é o conceito preliminar. Estamos atualmente no parágrafo 53, que discute, e discutindo desde o parágrafo 40, sobre o criticismo kantiano. Essa proposta já analisou a perspectiva metafísica, vamos dizer assim, ou a crítica a essa perspectiva metafísica lançada pelo projeto kantiano. Já analisamos essa discussão sobre uma certa unilateralidade do criticismo kantiano, quando ele separa ser e pensar. O que, para o ideal de Hegel, é algo muito caro. Como dissemos em encontros anteriores, Parmênides foi o primeiro a não estabelecer diferenças entre pensamento, né, e realidade, e ser, e efetividade. Ser e pensar, então, fariam parte de uma mesma, de um mesmo elemento. Quando eu penso sobre aquilo que é. Aquilo que é porque é possível de ser pensado. Então, não há nenhum tipo de dissociação, não há como separar, não há nenhum tipo de ruptura entre o meu ato intelectual, o meu ato de pensar sobre o mundo, e aquilo que o mundo é. A existência do mundo, ela justamente está identificada com o nosso pensar sobre o mundo. Note que isso, para os fins do projeto kantiano, é um problema, justamente porque o Kant nos demonstrou que, claro, sendo herdeiro de uma perspectiva empirista, de uma perspectiva crítica hilmiana, de um ceticismo consequente hilmiano, ele nos mostrou que nosso conhecimento ele possui um limite. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão justamente perguntando sobre isso. Quando Kant lança a primeira pergunta, o que posso conhecer? O que posso saber? E ele discute essa pergunta, né? Estressa essa pergunta, verifica até onde a resposta a essa pergunta pode ir, que é justamente a crítica da razão pura. Ele chega a uma conclusão de que existe toda uma discussão sobre um conhecimento que é em si mesmo, das coisas que são em si, e das coisas que são para nós. E aí vem a questão sobre que tipo de conhecimento nos é permitido falar, nos é permitido se debruçar. E esse ser permitido é basicamente o que é que nos importa, certo? Porque eu posso continuar falando sobre o sexo dos anjos, mas no que é que isso importa para a minha existência, para a minha vida, para o meu viver, para o meu fazer no mundo, certo? Porque a próxima pergunta kantiana é o que devo fazer. Então, para que eu possa ter uma boa resposta a essa segunda pergunta, eu tenho que ter já determinado o que é que eu posso conhecer. Quando o Kant lança esse limite no conhecimento e ele diz que o que nós podemos conhecer é aquilo que está na esfera do fenomênico, está na esfera dos fenômenos, é aquilo que nós podemos conhecer a partir da experiência, e que nós podemos pensar a partir do nosso aparato cognitivo humano, né, intelectual, nosso entendimento humano pode se lançar a pensar sobre essa experiência, e a síntese que eu faço, né, aquilo que eu capto e aquilo que eu reflito,
eles geram uma síntese, que isso eu chamo de conhecimento. Quando eu chego a essa conclusão, eu estou apto a me lançar sobre a segunda pergunta. E agora, o que é que eu devo fazer? A terceira questão é o que é que eu posso esperar agora? Agora que eu já sei o que é que eu posso conhecer, agora que eu sei o que é que eu devo fazer, o que é que eu posso esperar? Esse é o sistema, né, da crítica, né, do Kant. Então, no caso, o Hegel ele está discutindo justamente esse sistema, porque o que ele quer fazer? Ele não quer ficar simplesmente refém de uma teoria do conhecimento. Ele quer justamente ser capaz de estabelecer uma ontologia. Ele quer fazer metafísica, justamente por crer naquela frase parmenidiana de que ser e pensar são idênticos, são a mesma coisa. E o Kant, ele, com sua crítica, acabou nos mostrando que não é tão fácil chegar a uma resposta sobre essa identidade. Isso não é tão tranquilo de ser feito, certo? Então, ele não desconsidera Kant, mas ele tenta agora manter o adágio do Parmênides válido ainda na modernidade, certo? Então, ele vai ser um crítico dessa postura do Kant e ele vai dizer que o Kant ele está sendo muito parcial, ele está sendo unilateral. Ele está separando subjetividade e objetividade. Ele está separando principalmente o pensamento, aquilo que o entendimento pensa, aquilo que o entendimento, a partir da experiência, converte em razão. O conceito de razão kantiano ele é muito limitado, porque ele se propõe apenas a um lado dessa relação, que é o pensar. Ele não se lança em discutir o ser. O ser se torna inacessível, porque eu discutir o ser seria uma discussão sobre o mundo numênico. E o nômeno, a coisa em si, é ainda algo inacessível, né? É algo que eu posso até me lançar, continuar buscando, mas que até o momento eu não tenho provas de que eu conseguirei fazer isso, certo? No parágrafo 53, nós vamos continuar com essa discussão. Ele já fez a crítica, no parágrafo 52, à teoria do conhecimento kantiana, quando ele diz Kant estabeleceu uma teoria do conhecimento, mas ele não me permitiu ainda uma discussão sobre uma teoria do infinito. Eu quero discutir as questões de ordem ontológica, sobre a estrutura do mundo. Eu quero ainda discutir o que as coisas são em si mesmas. Eu quero saber o que é Deus, como é que Deus estrutura o mundo, como é que se dá o fundamento do mundo. Eu quero discutir essas questões. E o Kant já nos deixou vacinados contra esse tipo de pergunta. São perguntas vazias porque elas me são inacessíveis. E o Hegel quer mostrar que não. Então, primeiro ele demonstra a fragilidade do argumento kantiano a nível epistemológico. E agora ele vai para o nível ético, certo? E agora, nessa parte do 53, ele quer demonstrar quais são os problemas da resposta kantiana à pergunta: o que devo fazer? E vocês vão notar como ela ainda está dependente, a crítica, dessa discussão sobre a inacessibilidade da coisa em si. Né? Certo? Vamos ler e depois comentar. A razão prática é apreendida como a vontade que se determina a si mesma, e isso de modo universal. Isto é, como vontade pensante. Deve dar leis imperativas, objetivas da liberdade. Quer dizer, leis que declarem o que deve acontecer. O direito de admitir o pensar, aqui, como uma atividade que determina objetivamente, quer dizer,
de fato, como uma razão, assenta em que a liberdade prática pode ser comprovada pela experiência, isto é, no fenômeno da consciência de si. Contra essa experiência dentro da consciência, recorre tudo o que o determinismo redargui. Partindo também da experiência, em particular, a indução cética e também de Hume, da diversidade infinita do que tem valor de direito e dever entre os homens, isto é, das leis, que deveriam ser objetivas da liberdade. Então, eis aqui o parágrafo 53. Alguém quer tecer algum comentário? Tanto sobre essa discussão precedente, quanto a esse primeiro ponto aqui, do parágrafo 53. Vão se preparando aí, que eu vou fazer agora a leitura pausada, né? A razão prática é apreendida como a vontade que se determina a si mesma, e isso de modo universal. Isto é, ou seja, como uma vontade pensante. Então, por razão prática, na leitura do Hegel, por razão prática, na leitura do Hegel, né, nós devemos compreender o quê? Devemos compreender a vontade, uma vontade autônoma, ou seja, que se determina a si mesma, uma vontade autodeterminada, de modo universal, ou seja, isso não é uma questão particular, não é algo que cabe a um indivíduo, né, uma pessoa específica, que realiza um ato específico, é uma condição universal, certo? A razão prática é justamente essa vontade autodeterminante e universal, ou seja, válida para todos, em todos os tempos, em todas as pessoas, independente de cultura, independente de idade, independente de língua, de nada. Isto é, como vontade pensante. Vontade pensante. Para quem já teve algum contato com a filosofia do direito, nós sabemos que, por vontade, o Hegel, ele compreende a liberdade como uma vontade livre, uma liberdade da vontade. É quando você não fica à mercê dos seus desejos, da pura paixão, mas quando você racionaliza as paixões. É uma chave de leitura interessante aqui, porque a razão prática é justamente essa condição de você chegar a uma vontade autodeterminante. Certo? E aqui ele está sendo bem kantiano. Ela deve dar leis imperativas, objetivas à liberdade. Então, a razão prática, ela está acima do ato livre, está acima da liberdade. A liberdade está condicionada à razão prática. Quer dizer, leis que declarem o que deve acontecer. E aqui é, vamos dizer assim, o chavão, né? É como os manuais de filosofia nos ensinam a razão prática kantiana, que a ética de Kant é uma ética do dever ser.
Não que nós consigamos chegar àquilo que deve ser, mas o dever ser nos guia como se fosse um grande farol. Dentre as possibilidades de escolha, entre as possíveis decisões que nós tomemos no âmbito moral, no âmbito prático, existem algumas que são as mais perfeitas, são as mais racionais. E essas são as que devem ser feitas. Então, por exemplo, não mentir. Não mentir deve ser um preceito válido em todos os momentos, certo? Porque a mentira, ela parece, por definição, algo ruim, algo negativo. A falsidade não deve ser algo que nós incorporemos às nossas práticas, na nossa vida. Sabemos que não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. E mesmo Kant não pode ser lido dessa forma. Isso é o Kant de manual, certo? Assim, até parece que o Kant é uma criança, né? Que não percebe essas nuances, né? Mas, a título de compreensão dos conceitos que estamos trabalhando aqui, é importante essa formalidade aqui, né? Então, a razão prática, ela acaba sendo condicionante de liberdade. Por quê? Porque ela dá leis imperativas, leis objetivas à liberdade. Certo? Essas leis dizem o que deve acontecer, como deve ser, como você deve se portar. Essa é a razão prática. Então, ela é aquele anjinho que está aqui discutindo com o diabinho quando você toma as decisões, né? É aquela que diz, olha, não faça isso, não deve ser, não se deixe levar pela raiva, pelo ódio. E o diabinho aqui dizendo, vai lá, acaba com tudo, chuta o pau da barraca, né? Querendo que você deixe a vontade, o desejo extravasar, né? Então, a razão prática seria, pedagogicamente falando, esse anjinho. Né? O direito de admitir o pensar aqui como uma atividade que determina objetivamente, quer dizer, como, de fato, como uma razão, como um motivo, certo? Como algo que justifica, assenta em que a liberdade prática pode ser comprovada pela experiência, isto é, no fenômeno da consciência de si. A liberdade prática, a liberdade que nós exercemos, não simplesmente a liberdade dos meus sonhos, aquilo que, como eu acho que eu me portaria se acontecesse tal coisa comigo, eu vou começar a especular aqui como eu me portaria. Não. Aqui estamos falando de como você realmente está se portando na prática, certo? Aconteceu tal coisa e aí qual é a sua ação, a sua liberdade prática, comprovada pela experiência, certo? No fenômeno da consciência de si. O fenômeno da consciência de si é outro trecho, outro termo por deveras hegeliano, né? O fenômeno, não à toa, o Hegel fez um livro chamado Fenomenologia do Espírito. É o espírito se provando, se experienciando, se sentindo. Né? Então, no caso, a consciência de si, experienciando a si mesmo, a partir de uma experiência vivida. E nessa experiência vivida, você vai ter o quê? Você vai ter uma determinação objetiva. Que determinação objetiva é essa? Um pensamento. Né? O anjinho que vai lhe dizer, faça ou não faça. Isso é mais prudente. Isso é o que você deve fazer. Essa lei imperativa.
que acontece para todos, que é universal, certo? Quando as pessoas, segundo Kant, quando as pessoas são capazes de parar, respirar e, antes de tomar a decisão, né, analisar o quadro geral e verificar o que você deveria fazer, você está no âmbito da razão prática. Simples assim. Então, o Hegel está expondo para nós, né, a partir da sua forma pedagógica de expor, a razão prática kantiana. Por enquanto aqui, você não tem crítica, você tem só exposição. Então, a consciência de si, que somos nós, os espíritos, as consciências, as subjetividades, ele está se experienciando, se sentindo, né, vivenciando uma experiência e verificando como, nesse momento que você está tomando uma decisão, existe, porque acontece para todos, essa lei imperativa que nos impondo o que deveria ser o certo a fazer. Tá? Só concluindo, para que o colega que levantou a mão possa expor, contra essa experiência dentro da consciência, recorre tudo o que o determinismo redargui, partindo também da experiência, em particular, a indução cética, e também de Hume, da diversidade infinita do que tem valor de direito e dever entre os homens, isso é, das leis da liberdade, que deveriam ser objetivas. Pois não, quem levantou a mão pode, ou quem fez uma pergunta, certo. Só o Vladimir fez aqui um comentário, informando. Então, essa última parte, para mim, é que eu estou tentando ainda na minha leitura extrair alguma coisa a mais, mas eu gostaria de contar com o auxílio de vocês, de saber se eu estou procurando cabelinho em ovo ou se realmente aqui é só uma conclusão, tem alguma coisa aqui, tem alguma crítica hegeliana aqui, né? Essa última parte, veja, contra essa experiência, a experiência que a consciência de si vive ao se autodeterminar quando experiencia um momento de decisão ética, contra essa experiência dentro da consciência, recorre tudo o que o determinismo redargui. Redarguir aqui arguir é justamente você indagar, questionar, e o determinismo, ele retoma uma questão, ele pergunta novamente, ele retoma aí uma dúvida, e ele lança essa dúvida. O que é que o determinismo está a perguntar novamente? Então, contra essa experiência, o determinismo pergunta de novo, partindo da experiência. Em particular, a indução cética. E também de Hume, da diversidade infinita, do que tem valor de direito e dever entre os homens, isto é, das leis da liberdade. Eu fiquei a pensar justamente, e essa é a questão que eu queria lançar, certo? Porque eu não entendi ainda se ele está reafirmando a perspectiva kantiana
ou se ele está já lançando uma crítica dizendo, mas como é que nós podemos determinar, ou como é que nós podemos saber o que é que possui valor de direito e de dever? Porque o Kant, ele diz justamente que a razão prática, ela é esse guia, esse farol, certo? E ele diz que ela nos auxilia a chegar a esse dever ser. Só que o que é que define algo como um dever ser? Já que há, né, partindo dessa indução cética, uma diversidade infinita do que tem valor de direito e de dever entre os homens. Existem inúmeras leis, certo? E aí essas leis deveriam ser objetivas, elas deveriam ser claras, deveriam ser. Mas e aí, como é que eu defino isso? Há uma universalidade da lei que o Kant prevê. Mas como é que eu garanto quais são essas leis que caem sobre essa universalidade? Nota, eu fico em dúvida se ele ainda está com Kant ou se ele já está com aquela jogando aquele ácido. Pois não, Zueni? Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Jóia. Eu acho que o Hegel já está começando a descolar do Kant por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar essa discussão, né, no contexto da preocupação com a realização da liberdade, né, no âmbito de uma relação de coordenação entre o particular e o universal, o geral e o individual, a identidade, a diferença, né? O professor Manfredo Araújo de Oliveira, ele trata muito bem disso, né? E ele meio que num dos livros dele mostra para a gente que ele assegura, inclusive, né, que essa discussão foi, inclusive, o cerne das maiores preocupações, né, de grandes filósofos, tanto do século XVIII quanto do século XIX, né? Dentre eles, a gente está citando aí o Kant, né, o Hegel e o Marx, né? Ou seja, todos esses filósofos, eles estão de alguma forma, né, meio que sintonizados com a necessidade de descobrir alguma forma de comunhão dos homens, né, que não destrua a autonomia, tá certo? De maneira que cada um, quando entrar nessa comunhão, né, só obedeça a si mesmo, né? E que permaneça tão livre quanto antes. O professor Manfredo meio que fala isso, né? Só que o Kant, o que acontece? Ele está, de alguma maneira, na contramão, né, dos entendimentos dos seus contemporâneos, né? Grande parte dos seus contemporâneos, inclusive o próprio Kant, recusava, de alguma forma, né, a heteronomia. E já estava a heteronomia no sentido de um poder externo, né, se abatendo sobre os indivíduos, né? A gente já está falando agora em indivíduo. E já estava atenta, inclusive, à dificuldade que a exacerbação da individualidade, né, em nome da autonomia, poderia trazer a liberdade. Então, todos eles, inclusive o Kant, sabia dos perigos dessa conversão da individualidade naquilo que a gente chama hoje de individualismo, né? Que estava sendo oferecido exatamente pelo argumento, né, da necessidade de conseguir a autonomia, né? E o Kant não estava diferente desse pessoal, né? O Kant sabia desses riscos, né? Só que o Kant, de certa forma, ele recorreu, no plano da razão prática, né, principalmente, à subjetividade, à interioridade individual. Para quê? Para exatamente promover a afirmação da autonomia e a recusa da heteronomia, né? Por isso que ele valorizou a capacidade de autodeterminação humana, né?
em conformidade com a própria vontade, não em obediência a uma vontade alheia. Ou seja, então a validade das ações deveria partir do próprio sujeito e não de outro. Por quê? A dignidade do homem está exatamente na sua capacidade de se autodeterminar a partir da própria liberdade. Então, Kant, ele apostou nessa capacidade de autodeterminação do homem conforme a própria vontade, porque ele acreditava numa evolução histórica da razão. Olha aí. Então, embora ele não desconhecesse, né, uma história de opressão que era levada a efeito por aqueles, né, que as pessoas chamavam de opressores, ele estava convicto, por outro lado, de que os homens já estavam em condições de empreender esse automelhoramento moral e a sua emancipação. Só que ali, nas circunstâncias iluministas, fazia-se necessário que os sujeitos saíssem desse estado de minoridade intelectual. Isso a gente já conhece, essa história, né? Que eles tomassem a rédea de seu destino, que eles se servissem do próprio entendimento, né? Sem o direcionamento alheio. Então, por Kant, a responsabilidade por esse estado de minoridade era atribuível exatamente à preguiça e à covardia humana, né? E isso que fazia com que o homem se mantivesse no estado de minoridade, né? Vários autores meio que tocaram isso aí, né? O Simmel critica, o Georg Simmel critica o Kant, a propósito, dizendo que a concepção kantiana de individualidade apoiada na autonomia da vontade, né, ela vai meio que se coadunar com uma política do laissez-faire, laissez-passer, né? Então, o argumento do amadurecimento da interioridade humana e da existência de uma essência, de uma dignidade ou de uma humanidade que fosse comum a todos, né? O Simeon meio que vai dizer que convergia com a ideia de uma desnecessidade natural de uma ingerência externa sobre as relações individuais, tá certo? Então, foi exatamente com base numa concepção de liberdade justificada por outra de igualdade, né, que era apreendida como ilimitada, ou seja, eu era igual para ser totalmente igual para ser livre, totalmente livre para ser igual, né, que a totalidade dos indivíduos foi se sentindo autônoma e livre o suficiente para ilimitadamente estabelecer distinções mútuas. E com isso, estava se iniciando um novo ciclo de opressões, exatamente as opressões que eram tão criticadas, né? O Hegel meio que percebeu que o problema da exacerbação do ego estava trazendo complicações à existência humana, censurou Kant, né, no tocante ao recurso da pura subjetividade para afirmar a autonomia e aferir a validade das ações, né, e viu que a única forma que se tinha, o caminho que se tinha, era exatamente um processo de suprassunção, se a gente pode dizer assim, ou de uma superação que nega e que conserva, né, vontades individuais e abstratas, né, ou seja, a suprassunção de um individualismo para afirmar a individualidade autônoma que fosse referida exatamente ao universal. E esse foi um dos grandes pontos que o Hegel coloca. É claro que o Kant ele não desejou um quadro de repressões, um quadro de desigualdades, que ia se formando novamente exatamente em função da hipertrofia do ego. Isso aí a gente pode aferir, inclusive, pela filosofia prática do Kant, que vai privilegiar exatamente a lei da própria liberdade, né? O propósito do Kant era o quê? A afirmação da autonomia. Né? Era uma necessidade que se fazia, uma necessidade histórica que se fazia, dada a opressão, fosse pela igreja, fosse pelo Estado, fosse pelo mercado. Só que, por outro lado, o que acontece? Como a gente vê nas motivações que o próprio Hegel coloca, a liberdade ela não poderia se apoiar numa experiência moral, né? Que era considerada por Hegel exatamente demasiadamente subjetiva. Então, Hegel, em crítica a Kant e até em crítica ao Fichte, né,
o Hegel afirmou que essas teorias corresponderiam a um formalismo vazio, porque a liberdade ela não poderia se exaurir na subjetividade. Pelo contrário, a liberdade ela deveria decorrer de processos históricos de mediação entre individualidade e liberdade, entre subjetividade e objetividade, que essa liberdade deveria corresponder ao produto de uma dinâmica que fosse universalizadora das individualidades, pautada exatamente no reconhecimento recíproco, né? Que, no entanto, ele próprio não se esgotaria na esfera econômica da sociedade civil, né? Que é exatamente marcada pela busca egoística, né? Da satisfação das necessidades individuais. Essa liberdade, ela se efetivaria objetivamente exatamente no plano político, que constitui exatamente a instância de superação dos interesses puramente particulares, né? Então, é por isso que o Hegel vai dizer que a marca ou o princípio da sociedade civil é a pessoa concreta, carente, naturalmente necessitada, arbitrariamente autoconcebida como um fim em si, e que, no entanto, está fundamentalmente relacionada a outras particularidades, né? E, através dessas particularidades, ela se autoafirma, né? E, inevitavelmente, se universaliza. Tanto que ele vai falar naqueles 3 momentos lá do momento da sociedade civil. Então, o Hegel meio que está tratando a dimensão da vontade, né? Através de um viés em que se torna o quê? Em que o universal não é o da liberdade, né? No caso da sociedade civil, mas o da necessidade. A sociedade civil é o grau mais alto de desenvolvimento da particularidade, né? Então, a mediação das vontades, né, faz com que um dever ser, né, ele não seja algo diferente do que é. O que deve ser é, e o que é deve ser, exatamente por uma projeção dos impulsos, né, na objetividade do mundo ou da realidade, né? É interessante porque justamente todo esse seu comentário, ao qual eu, eu realmente sou levado a concordar, né, até pensando nas consequências da leitura futura que nós vamos ter, principalmente na filosofia do espírito, né, que está aqui atrás, né, quando nós chegamos nessa parte. Ela está muito condensada aqui no detalhe, né, no detalhe da escrita do Hegel, porque quando ele vai falando sobre as leis, aí ele coloca, aí o tradutor que está colocado entre aqui os travessões, né? As leis que deveriam ser objetivas da liberdade. Né? E aí foi isso que me chamou mais a atenção, e essa é a minha leitura também aqui, de que até essa parte em que ele fala do fenômeno da consciência de si, nós estávamos sim falando sobre Kant. Era uma exposição hegeliana da filosofia kantiana. Depois, quando ele começa a falar, a dizer contra essa experiência, tal, eu já notei um tom mais crítico. E a crítica, ela se consolida nessa frase aqui, né, das leis da liberdade, e entre os travessões, entre os parênteses, que deveriam ser objetivas, ou seja, as leis da liberdade, para que elas possam realmente, efetivamente, entrar nessa ordem prática das coisas, né, para que são frutos de uma vivência, elas não podem permanecer na esfera subjetiva. E por isso que ele diz, elas deveriam ser objetivas. E é como se ele tivesse já aqui dando uma cutucada, né? E era essa é a minha dúvida aqui, minha dúvida interpretativa, se eu já poderia assumir aqui essa perspectiva. Mas no que segue agora do 54,
isso vai ser bem consolidado, né? Deixa eu avançar aqui na leitura do 54 para nós avançarmos na discussão. Só mais uma Pois não. observação, professor. Eu prometo que eu vou ser mais sucinto, né? Ah, o Hegel, a gente sabe, o senhor já citou aí a filosofia do direito, né? O Hegel meio que está aqui recuperando, né, a dimensão da vontade no plano da eticidade, que é o terceiro estágio do espírito objetivo, que, como a gente sabe, é dividido entre direito, moralidade e eticidade, né? E aí, o que acontece? Né? O que seria a objetivação dessa vontade, uma vez que a gente está falando de ética, né? De uma ética que sustenta, inclusive, o Estado, né? Nós estamos falando aí, né, de uma realização da vontade exatamente no plano político, né? Ou seja, no plano do Estado. Porque seria no plano do Estado e não no plano da sociedade civil que esses homens vão se realizar, né? Que vão superar esse estágio social de individualismo e de egoísmo, típico da sociedade, da necessária sociedade civil, né? Para alcançar um tipo de universalidade que vai ser expressa tanto nas leis quanto nas instituições. Então, no âmbito do político, é que a ideia ética, né, enquanto uma forma de unidade da existência imediata, objetiva, no ethos, né, no mundo dos costumes e das instituições, por um lado, e a existência mediata, subjetiva, na consciência de si dos indivíduos, né, é que vai haver a efetivação da liberdade. Certo? Então, depois que o Hegel ele desenvolve tudo isso aí, né, é que ele vai dizer que aqui no plano do Estado, no plano do político, né, que após o necessário e pleno desenvolvimento da subjetividade, que vai ser alcançado exatamente pelo reconhecimento dos próprios direitos na esfera social, é que a pessoa vai ter que superar sua particularidade e ser reintegrada na substância universal, né? Então, aí, eu acho que nesse ponto aí, ele já está começando a descolar do Kant, né? E meio que resgatar ou repor aquilo que está na filosofia do direito, né? De certa forma, impor aquilo que vai ser lançado lá na filosofia do direito, assim como o Kant, ele coloca esse grau de universalidade sobre essa condição da razão prática, o Hegel também vai por esse nível de universalidade, de necessidade, de esse nível ontológico sobre essa condicionalidade política, né? Essa vivência é muito interessante, né? Porque às vezes, para quem vê de fora o projeto kantiano ou o projeto hegeliano e verifica lá no final, né, no topo do sistema, a ideia de Estado, pode ser levado por toda a nuance negativa que o termo política possui, a pensar de uma forma tão pragmática e tão não refletida sobre a filosofia hegeliana, de que se trata de um mero totalitarismo, né? Na verdade, o Estado ele surge aqui como uma condição, ou como algo que é indissociável desse âmbito ético. Nós temos as subjetividades, nós temos as particularidades dessas subjetividades, dessas vontades, e por isso é que no início da filosofia do direito vai haver toda uma discussão, acho que é no parágrafo 11, né, que vai ter essa discussão sobre o choque das vontades e a
necessária, o necessário diálogo que tem que haver entre, e o reconhecimento que tem que haver entre essas vontades dissonantes, para que essas vontades elas possam se tornar vontades livres. Eu tenho que considerar a dissonância das vontades, que é algo que parece aqui não está sendo considerado pelo Kant, né? Eu tenho que considerar a dissonância das vontades, e isso não é um mero consenso, não é se chegar a um consenso, né? É se chegar à compreensão de que a contradição é inerente às relações e, apesar delas, ou considerando-as, você vai vai compreender que você pode efetivar a sua vontade, né? Então, no caso, o Estado seria essa instância aonde não haveria um necessário apaziguamento dessas vontades, mas haveria uma instância de comunicação, de diálogo, de discussão, né? É um puxa aqui, tira acolá, né? Que o Estado iria propor, é a instância aonde a convivência se tornaria possível, né? É onde cada um de nós, com nossas visões religiosas, nossas visões culturais, nossas situações econômicas, nós podemos ali fazer parte, todos nós, né? Podemos fazer parte e a partir dali, a partir do Estado, tirar ali a satisfação de nossas vontades, né? E sermos livres. É difícil, claro, a execução dessa teoria, né? Mas o Hegel diz que isso não é uma teoria, isso é uma condição. E quando você entende isso, você deixa de idealizar o Estado hegeliano, né? E você passa a compreender o Estado hegeliano. Só que até onde isso é minha interpretação de Hegel, né, que se choca, por exemplo, com a de Ricoeur, né? O Ricoeur, quando foi fazer a leitura do Estado hegeliano, chamou de um monstro do Estado hegeliano, né? Eric Weil também, né? Então, no caso, até onde isso, eu estou me digladiando com esses caras, e é só uma discussão de interpretações, e até que ponto é aquilo que o Hegel queria dizer, e até que ponto aquilo que o Hegel queria dizer condiz com algo que é realmente ontológico, que faz parte do nosso ser sociopolítico, né? Aí é outra instância. Deixa eu só fazer a leitura para aprofundar essa nossa discussão sobre a razão prática, né? No parágrafo 54. Já a gente discute isso. Aliás, para aquilo que o pensamento prático transforma em sua lei, para o critério do seu determinar-se em si mesmo, mais uma vez, nada há a não ser a mesma identidade abstrata do entendimento, a saber, que não haja contradição no determinar. Assim, a razão prática não ultrapassa o formalismo, que deve ser o último estágio da razão teórica. No entanto, essa razão prática não põe a determinação universal, o bem somente em si mesmo, mas só é mais propriamente prática na exigência de que o bem tenha ser aí existência da Sein no mundo. Objetividade exterior. Isto é, que o pensamento não seja meramente subjetivo, mas objetivo em geral. Mais tarde se fala desse postulado da razão prática. Então, note aqui já o Hegel fazendo justamente essa denúncia que o Zoeni discorreu muito bem, né? E que, inclusive, me auxiliou para aclarar, né? Que eu agradeço muito a esclarecer algumas ideias aqui que eu tinha enquanto germe com a minha leitura. Né? Para isso que serve o grupo de estudo, né? Você tanto está aqui para expor a sua interpretação, quanto para ser corroborado ou para ser enfrentado pela interpretação dos demais. E isso é muito interessante, né? Porque, olhe bem,
aquilo que o pensamento prático transforma em sua lei, para o critério do seu determinar-se em si mesmo, do seu, do, aí está aqui marcado, do seu determinar-se em si mesmo, mais uma vez, nada há a não ser a mesma identidade abstrata do entendimento. Por isso que eu disse, ele ainda estará aqui criticando as consequências da compreensão epistemológica de Kant e como isso influencia o restante da sua filosofia. Então, mesmo aqui, estamos em um âmbito prático, em um âmbito de decisões morais, e mesmo aqui a influência desse descolar entre ser e pensar, esse descolar do subjetivo com o objetivo, ele gera consequências nefastas, que é justamente nesse âmbito onde nós deveríamos estar trabalhando de forma objetiva, nós estamos caindo em identidades abstratas do entendimento. Por quê? Porque nós não estamos considerando a contradição nesse processo de determinação. Então, a razão prática kantiana, ela se autodetermina, porque ela é uma vontade que se autodetermina, ela é uma condição universal, no qual todas as pessoas elas estão submetidas, né? É uma condição humana, né? E por ser racional, segundo Kant, né? Faz parte da nossa condição racional. No entanto, ela não está considerando esse aspecto contraditório da experiência, da realidade. Ela está simplesmente trabalhando com o âmbito da razão prática pura, assim como ela estava trabalhando com a razão pura. Agora ela está na razão prática pura, e isso são terminologias kantianas, certo? Quando você está na pureza da razão, você diz. Porque a lógica, ela tenta o quê? Tirar a contradição, certo? Eu tento tirar a contradição em benefício do argumento lógico, para que haja um argumento válido. E um argumento válido não pode trazer dentro de si a contradição. Ele não pode ser dúbio, ele não pode deixar essas pontas soltas, né? Ele tem que ser correto. E ele tem que se diferenciar daquilo que é o contrário do que ele é. E o contrário do correto é necessariamente o errado, é necessariamente o falso, é necessariamente o erro. Então, eu tenho que tirar esse aspecto contraditório do discurso, seja no âmbito da razão pura, seja no âmbito da razão prática pura. E o Hegel está dizendo justamente que isso é o pior, né? Você retirar essa heteronomia, como o Denis estava expondo, é algo que aparentemente, num primeiro momento, quando nós estamos lendo Kant, isso parece muito plausível e parece muito interessante, e há quem, claro, compre ainda essa ideia como um critério, né, ainda válido para a discussão de elementos práticos, né, de discussões de âmbito moral, mas para o Hegel, não. Para o Hegel, essa exclusão acaba gerando uma complicação muito grande, porque você automaticamente se descola da experiência, você automaticamente deixa de estar no mundo objetivo, você automaticamente não está mais no âmbito objetivo, no âmbito da prática, no âmbito da experiência, certo? Aí você está na mera formalidade. Por isso que ele continua aqui. Assim, a razão prática não ultrapassa o formalismo, né? O que deve ser, então, o que é o formalismo? O formalismo é o último estágio da razão teórica. A razão teórica, ela, enquanto teórica, ela se preocupa
com a estrutura formal dos argumentos, do pensamento, dos aspectos lógicos, certo? Do pensar. Então, estabelecer esses aspectos formais, ele parece ser o campo, né, o último estágio, o suprassumo da razão teórica. A razão prática, ela já deve gozar desse fundamento e se preocupar com aquilo que é próprio da sua condição, que é discutir o âmbito prático. Para o Hegel, o Kant, infelizmente, mantém a discussão da razão prática no âmbito formal. Ele ainda está no formalismo. Ele ainda está realizando, com a razão prática, uma argumentação que tenta estabelecer regras e normas formais. Só que qual o valor, e é essa que vai a questão, qual o valor disso para as discussões de âmbito moral, a discussão ética? Que nessas discussões éticas, por mais que nós estejamos estabelecendo um debate universal, né, um debate que seja válido para todas as pessoas, em todos os tempos, todas as culturas, etc., isso tem que estar calcado no mundo da vida, certo? E aí até que ponto nós não estamos tendo aí, estamos sendo limitados por esse tipo de discussão. Aí ele continua, só para concluir. No entanto, essa razão prática não põe a determinação universal. Não põe a determinação universal. Por quê? Porque ela não pode pôr. Ela não tem condições de pôr a determinação universal, já que ela está na identidade abstrata, no puro formalismo, porque não está considerando a contradição. O bem somente em si mesma, mas só é mais propriamente prática na exigência de que o bem tenha ser aí no mundo, objetividade exterior. Isto é, que o pensamento não seja meramente subjetivo, mas objetivo em geral. Então, há uma preocupação kantiana com tudo isso que a gente está falando. Claro, Kant ele não é uma criança, como eu disse. Ele está considerando que essa discussão que ele está tratando lá na Crítica da Razão Prática é uma discussão para aplicação no mundo das escolhas, no mundo real, no mundo em que nós vivemos, certo? Só que ele está tentando estabelecer uma reflexão universal que todos nós possamos usufruir dessa máxima universal. Então, o imperativo categórico age de tal forma que a tua ação seja uma lei universal. Note que você vai aplicar esse princípio, que é o imperativo, sobre a sua prática moral. Então, se eu vou entre uma possibilidade de realizar um roubo bobo, não vamos pensar que de uma hora para outra vamos imaginar que nós nos tornemos assaltantes e tal. Um roubo bobo, uma condição assim, ou um ato bobo, de repente você vê uma cédula de R$50 no chão, certo? Então, você vai simplesmente pensar, vou pegar essa cédula aí para mim, né? Tá justificado, estava no chão. Só que vamos complicar essa situação. Você está em um ambiente fechado, onde pessoas determinadas estão.
nesse ambiente. Então, você não está no meio de uma avenida, no meio da rua, com vários transeuntes. Você está num local, aí, na minha situação hipotética, né? Você está num local onde existe um número de pessoas e você tem ciência que aquela cédula é de uma dessas pessoas, certo? Então, no caso, o Kant, ele quer que você pense em uma situação como essa, se eu tivesse dentre essas pessoas e pudesse ser um daquele, o possuidor dessa nota, o dono dessa nota, que perdeu essa nota, como eu queria que a pessoa que a encontrasse agisse. Eu queria que ele levantasse e dissesse, alguém deixou cair R$ 50, né? Ou então que ele fosse lá e entregasse do perdidos do grupo lá, né? Fosse em cima da mesa, deixasse claro lá para todo mundo e tal. Eu queria isso, justamente porque eu seria o prejudicado, perderia os R$ 50. Então, o ético a fazer seria isso. E como eu chego a essa conclusão? Aplicando o imperativo categórico. Então, o que o Kant está querendo é que, através dessa norma formal, nós possamos possamos estabelecer, né, alguns padrões de comportamento, estabelecer um costume ali, né, e que esse costume seja válido não somente quando é para o meu benefício, mas para o benefício de todos. Então, essa é a perspectiva, conseguir essa norma, né? E essa norma ela não podia ser hipotética, por isso que ela é imperativa. É isso nós aprendemos com o Kant. O Hegel ele está dizendo assim, mas é legal você pensar nisso daí, né? Pensar nessas situações hipotéticas, pensar nessa aplicabilidade, mostrar que o seu argumento ele tem um valor universal. É interessante isso, né? Só que a realidade ela é meio líquida, né? Ela está ali passando, porque ela é contraditória, ela tem elementos e uma necessidade que nós estejamos sempre nos revendo, sempre estarmos preparados para tomar uma decisão sob novas condições. E aí, será que o formalismo ele mantém essa estrutura válida? Será que ele se sustenta? É óbvio que o Kant ele queria um pé desse subjetivo no objetivo. Mas será que só isso que ele propõe resolve a situação? Para o Hegel, não. O Hegel ele precisa estabelecer desde o começo uma relação de dialética, né, entre subjetividade e objetividade. Certo? Pois não, meu caro Zani. Não, só para elucidar um pouco melhor o que você tá dizendo, na filosofia do direito, né, o Hegel trata essa questão, essa crítica à formalidade kantiana, né, pela via do sofrimento de indeterminação. Não sei se você se lembra, que ele meio que, embora o Honneth tenha tratado disso, né, no seu livro, que ele tenha tentado fazer uma atualização da filosofia do direito, de Hegel, o Hegel já coloca ali, mais ou menos, né, que a absolutização de esferas incompletas, né, da liberdade, como é o caso do direito ou da moralidade, né, mais especificamente o Honneth, isso traria um chamado sofrimento de indeterminação, porque traz consequências para a própria autorrelação dos indivíduos. E o Hegel, ele vai meio que chamar esses sentimentos de solidão, de vacuidade, de abatimento, né? Que, de certa forma, extrapolariam o papel atribuído às esferas de realização da liberdade, né? Então, se a gente for trabalhar a questão da formalidade, o Hegel, por exemplo, ele via no direito formal, né, uma instituição que era uma instituição intersubjetiva, né?
E essa instituição mantinha, né, uma consciência crescente sobre a individualização, porque por meio do direito formal, os sujeitos se protegeriam de violações perpetradas, né, tanto pelo Estado quanto pelos seus pares. Só que, por outro lado, ele também admitia a insuficiência da esfera jurídica, né, para descrever exatamente a relação livre entre humanos. Então, ele dizia mais ou menos que totalizar o jurídico, né, dessa totalização, decorreria uma incapacidade de as pessoas participarem da vida social, né? Porque nós utilizaríamos a liberdade alheia como meio da nossa própria liberdade, né? O que para ele seria a primeira violação do imperativo categórico kantiano, né? Só que ao mesmo tempo o Hegel fornece um exemplo de absolutização da esfera jurídica na filosofia do direito, quando ele menciona a interpretação kantiana do casamento. Então, Kant interpretava o casamento como um contrato, né? Um contrato realizado de pessoas, né, que se autoconcebiam exclusivamente como sujeitos de direito, né? E segundo Hegel, as pessoas não se percebiam como sendo capazes de ter uma interação social afetiva, né? Então, o Hegel meio que critica isso, né? Critica a insuficiência da concepção de liberdade como autonomia moral, né? Considerando exatamente o risco de esquecimento do contexto social e das práticas que já eram institucionalizadas, né? Então, aqui o Hegel está criticando exatamente o imperativo categórico kantiano, porque para ele, de acordo com o entendimento de Hegel, havia se perdido a função de fundamentação das ações, né? Exatamente porque preexistia uma praxis, né, na vida social que era carreada de fatos razoáveis e racionais. Então, o Hegel considerava a autonomia moral como um caminho para um exercício crítico da racionalidade institucional que não fosse mais considerada como justa ou boa numa determinada época. Então, é por isso que ele criticava, né, o imperativo categórico kantiano no tocante à questão do casamento, que para ele era nada mais, nada menos do que uma absolutização da esfera do direito. Ou seja, era uma formalidade que não contava, né, exatamente com as construções intersubjetivas das práticas sociais, né? Interessante, porque justamente ele diz isso, né? Mais tarde você fala desse postulado da razão prática, né? Porque as consequências desse aspecto teórico, eles desaguam nesse aspecto prático e no político, né? E no próximo parágrafo, nós veremos que ele vai também desaguar nesses aspectos mais, mais de âmbito histórico, religioso, de âmbito da natureza, do organismo, do orgânico, né, do organismo natural. No caso, as consequências dessa compreensão kantiana o, para as decorrências da vida, assim, da compreensão do mundo, do todo, que é o real, elas acabam inviabilizando não somente a nossa compreensão do real, mas a nossa própria vivência, certo? Nesse real. Então, nesse exemplo que o Zoeni dá, é muito interessante você ver isso, porque a forma com que o Kant trata, né, a instituição do casamento e a forma com que o Hegel vê a instituição do casamento e como ele consegue inserir, nós vamos ver isso lá na frente, como ele consegue inserir a lógica do casamento
e todas as suas consequências, a questão da educação dos filhos, a questão das heranças, a questão da própria formação da sociedade civil a partir desses aspectos, né? E de como isso faz parte de um processo, não apenas de âmbito subjetivo, mas de âmbito objetivo, não apenas de um âmbito moral, mas de um âmbito político também, né? Sociopolítico. Isso demonstra como o Hegel, quando ele olha para o sistema kantiano, ele já está... É uma coisa bem interessante que eu vejo, porque existe um Hegel, por exemplo, que escreveu A Vida de Jesus, que é um texto que foi traduzido recentemente para a língua portuguesa, que está disponível online, é só encontrar, é Hegel, Vida de Jesus, PDF, você coloca lá no Google e ele leva. Nesse texto, você tem um Hegel que ainda é um apaixonado, é um jovem kantiano, né? Apaixonado ainda por Kant, bravejando, né? Todos esses ideais categóricos kantianos, né? Depois você tem já um Hegel na fenomenologia que assume um tom mais crítico. E essa criticidade, ela vai crescendo, ela vai aumentando até chegar aqui na enciclopédia, e ele demonstrando como o seu sistema, ele suplanta o sistema kantiano. Mas por que ele está dizendo isso, que a sua filosofia suplanta Kant? Justamente porque esse texto que nós estamos lendo já faz parte da escrita de um Hegel que já teve, já vislumbrou todo o seu sistema, todas as consequências do seu sistema. Aqui nós estamos com o volume da enciclopédia escrito, revisado em 1830, né? A filosofia do direito, 1821. Então, no caso, e todos os cursos, né, os cursos de estética, de filosofia da história da filosofia, de filosofia da religião, a lógica bem estabelecida, a filosofia da natureza, com todas as suas discussões. Então, no caso, esse Hegel aqui que está falando é um Hegel que ele já sabe aonde ele chegou e de como, se ele se mantivesse nos conceitos kantianos, ele ainda estaria. Então, para esse Hegel, é simples fazer uma crítica a Kant, porque ele já demonstra como, não indo pelo caminho kantiano, ele pôde chegar, né, em outras discussões que o Kant ou não vislumbrou, ou ele omitiu, né, ou ele ingenuamente não percebeu, né, as consequências, né? Então, no caso, aí só que eu sempre acho essa ideia de que o Kant não percebeu, que ele foi ingênuo, eu acho muito complicado quando você vai ler o Kant e você entende que você não está falando de uma pessoa que ingenuamente não percebeu, entende? Então, eu acho injusto quando se fala desse jeito, né? Eu creio que o Hegel ele tomou um outro caminho. Quem sabe o Kant tem até visto, mas ele viu os riscos, como aqueles que criticam Hegel perceberam, né, quais foram os erros que ele incorreu buscando esse projeto que ele pensa que realizou com efetividade, né? Nós estamos vendo a construção desse argumento hegeliano, sem nenhum tipo de apologia, né? Então, nós estamos aqui na condição meio de coringas, né? Nós nem estamos defendendo Kant, nem defendendo Hegel, mas estamos, ao mesmo tempo, querendo entender essa discussão entre essas duas teorias, e isso, para a gente, é uma situação muito cômoda e muito válida, né? Academicamente falando. Creio que nós chegamos no nosso teto, né? E eu creio que é interessante nós pararmos aqui na razão prática. Nós temos o adendo, certo? Eu queria até que vocês lessem o adendo, não vai dar para ler.
mas no adendo ele expõe toda essa questão eudaimônica da teoria kantiana. É interessante nós termos essa visão, porque é aquilo que aproxima o Kant do Aristóteles, né? E a crítica aqui é justamente de que não houve uma preocupação sobre o conteúdo da vontade. Se houve só uma preocupação com a forma da vontade. E as consequências daí é tudo isso que a gente está trabalhando aqui. No 55, nós vamos começar a trabalhar com a crítica da faculdade de julgar, ou a crítica do juízo. E eu convido vocês a tanto dar uma lida na crítica do juízo do Kant, né, um comentário, quanto a ler, claro, desses 55 até os 60, que é a nossa... Nós vamos tentar, na próxima sessão, dar conta do criticismo, certo? Então, vamos tentar avançar esses 5 parágrafos, sendo que o último parágrafo e a sua nota são enormes, então a gente vai tentar ser bem conciso na leitura e na discussão para ver se nós concluímos esse semestre, esse ponto B. Tá certo? Gostaria muito de agradecer a convivência que vocês me proporcionaram nessa tarde. Obrigado pela atenção e pela paciência. Vamos nos falando no decorrer desses dias pelas redes sociais. Aqueles que têm interesse em participar do grupo, podem responder aos e-mails com seus contatos, seus dados, e nós faremos a inserção. Tá certo? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, cuidem-se, cuidem dos seus, e até a próxima terça-feira, nossa última sessão. Até lá, gente.